graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, me a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, o teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Eles iam adorar no templo. E quando ele deseja adorar no templo, ele passa por uma praça, um átrio. E quando ele está passando por aquele lugar, uma mulher que ela praticava adivinhações, e os seus senhores ganhavam dinheiro pelas adivinhações que ela tinha. Essa mulher, ela começa a olhar para Paulo e para Silas, e ela dizia uma coisa: é um grande homem de Deus. Eis aí um grande homem de Deus. Esse sim é profeta do Senhor. O discurso dela. Agora Paulo, ele não inflama o seu coração com o bem, com a paz, mas o Espírito Santo revela a ele que ali era um demônio usando a vida daquela mulher, segundo o discurso dela, para encher o coração de Paulo. Por quê? O que derruba o homem não é a sua humildade, a sua simplicidade. O que derruba o homem é a exaltação do seu ser. Então Satanás muitas vezes ele não quer te ver você tão abatido assim. Porque alguém abatido, ele não tem força para se levantar. O problema de Satanás é quando ele enche de orgulho o coração do homem. E aquela mulher tomada por demônios fala: eis aí um grande homem de Deus. Esse aí é um profeta do Senhor. Olha, onde ele passa ele cura, onde ele passa o discurso dele converte. Esse é um homem, esse é um exemplo. Então o problema na nossa vida muitas vezes não é o discurso de ódio de Satanás em relação a nós. O problema na nossa vida são os aplausos que a gente ganha no meio do caminho, porque isso pode inflar o nosso coração e encher de orgulho, derrubando toda a dependência que nós temos do Senhor. Nesse momento, quando o diabo começa a exaltar Paulo, Paulo fala assim: afasta-te de mim, demônio. E ele liberta aquela mulher da possessão demoníaca. E quando aqueles homens que ganhavam dinheiro com aquilo que ela fazia, eles denunciam o apóstolo Paulo e Silas, um dos seus companheiros, vão preso no cárcere interior. E no decorrer da história você vai lembrar disso. Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. E quando eles oravam e cantavam, o texto diz que a terra estremeceu, as cadeias estremeceram, a ponto dos grilhões se abrirem e Paulo e Silas serem libertos. E quando o carcereiro ouve que as cadeias se abriram, ele vai até a cela e não vê ninguém, ele puxa uma espada para se matar. Por quê? Porque debaixo do cuidado dele, ele era a sentinela do momento, debaixo do cuidado dele, Paulo e Silas fugiu. Porque ele não acreditava no milagre, ele sabia que alguém abriu a cela e fugiram. Paulo grita: não faça esse mal contra ti mesmo, nós estamos aqui. Aí ele diz: mas como eu posso experimentar daquilo que vocês estão vivendo? Ele fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e... Quem aqui crê no Senhor? Levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar na tua vida. Pai amado, eu declaro e profetizo sobre a vida do meu irmão, Senhor, que não só ele alcançou a salvação mediante a fé no Senhor Jesus, mas que toda a sua casa será salva, Senhor, segundo o testemunho da vida dele. Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai em direção a essa casa, a esse lar, a essa família. Deus, em nome de Jesus, se há algum enfermo lá naquela casa, entra com a providência, com a cura, com a libertação, com a
provisão de cada dia, Senhor, não somente para que ele seja salvo, seja liberto, seja a provisão na vida desse ente querido, Deus, mas que o teu nome seja exaltado através daquilo que o Senhor está operando, em nome de Jesus. Então crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora Paulo, voltando à história, Paulo tinha tanto apreço por Timóteo, pelo depoimento que ele ouvia, que ele quis Timóteo perto dele. Agora preste atenção nisso. No capítulo 15, você vai ver o texto um pouquinho para trás. Paulo condena a circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão? Acho que a grande maioria de vocês. Cortava-se o prepúcio, a pele que envolvia a glande do menino quando ele tinha 8 anos de idade. O sacerdote ia com uma pedra afiada e cortava fora, por 2 motivos. A aliança feita por Abraão, né, lá no deserto, e outra pela higiene do povo, quando eles passaram pelo deserto, pela libertação do povo no deserto. Agora Paulo condena a circuncisão baseada em quê? Na lei, porque a lei manda todo menino com 8 anos passar pela circuncisão, mas Paulo está falando, a aliança não é mais uma aliança externa, não adianta você cortar o prepúcio do menino, se não há uma conversão no coração. Preste atenção nisso. Agora Paulo, o texto está me falando que Paulo traz Timóteo para perto, e o próprio apóstolo Paulo pega a navalha feita com pedra e circuncida o menino. Mas no capítulo anterior ele está condenando a circuncisão. Mas a despeito daquilo que Jesus fazia, Paulo não poderia endurecer o coração daqueles na qual ele haveria de pregar. E quando ele olha para Timóteo, ele fica sabendo que Timóteo é filho de uma judia e de um quê? Grego, um arameu. E ele tem que seguir a sua carreira, a sua profissão de fé no meio dos gentios. E os gentios sabiam que Timóteo era filho de um grego. E talvez quando Paulo fosse ministrar a mensagem, alguns dos judeus que estariam inseridos no meio do povo seriam bloqueados por conta daquilo que Paulo pregava. Porque como que Paulo vai trazer para perto, para liberar uma mensagem, o filho de um grego? Aqueles que perseguiam. Aí Paulo faz o quê? Para que o coração deles não se bloqueie diante da mensagem, Timóteo, vem para cá. Imagina o coraçãozinho de Timóteo. Mas você falou que não precisava. Não, mas vem cá, menino, vamos fazer, porque nós não podemos endurecer o coração do povo. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um homem, ele morreu há alguns anos, talvez, eu não sei se eu comentei com vocês, talvez um dos homens que mais incendiaram o coração de uma geração. Ele, vou lembrando o nome aqui, falar para vocês, vocês procuram depois. Ele disse que ele pregava em várias igrejas pelo Brasil. E quando ele ia ministrar, ele tinha um certo bloqueio quando ele ia ministrar em igrejas extremamente tradicionais. Igrejas que precisavam, por regra de prática, de conduta, que todo aquele que subisse no púlpito, no altar, precisava usar um terno, gravata, enfim. E quando ele chegou em uma dessas igrejas renomadas no Brasil, uma batista, talvez a batista mais renomada no Brasil, ele, acabando a mensagem, ele tirou o paletó, o teu blazer, o paletó, colocou em cima de uma cadeira e começou a gritar para o paletó. Ele falava: prega agora, terno, prega, fala, paletó, fala, prega o que você tem para pregar. E ele dizia para a igreja assim: olha, não é as vestimentas que vai salvar ninguém, senão o próprio Jesus. O discurso é maravilhoso, entenda comigo, o discurso é lindo, mas quando ele foi dormir, ele disse assim, que o próprio Cristo foi visitá-lo e disse para ele: deixe que da minha igreja cuido eu, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Olha que coisa linda. É o mesmo discurso de Paulo. Por quê? Muitas vezes a gente quer forçar
aquilo que nós queremos e achamos correto, endurecemos o coração do povo. Mas o nosso papel é fazer com que o coração esteja aberto para que a mensagem encontre acesso. Eu ministrei por muitas vezes na minha vida em igrejas extremamente tradicionais, e a pastora sabe que nós sempre tivemos o cuidado de ligar antes e perguntar: o senhor quer que eu vá de terno? Como que é a igreja? Por quê? Gente, deixa eu falar uma coisa para você: se você pregar numa Assembleia de Deus, numa batista tradicional, vá de terno, vá de gravata, não tem problema. Põe uma saia comprida, põe uma camisa comprida, não tem problema. Isso não vai mudar nada na sua vida. O problema é o que você está gerando no coração das pessoas, o teu testemunho na sociedade, o que você está gerando no coração das pessoas. E quando nós íamos para lá, eu colocava um paletó bonitinho, ficava lindo, muitas vezes parecendo o Didi, porque eu não tenho terno, né? E às vezes eu acho algum de ombreira e fica todo lindo. Mas eu vou para lá, porque o que importa é a mensagem, não sou eu. Entendeu? O discurso de João Batista, que eu diminui para que ele cresça. E Paulo está falando a mesma coisa: olha, Timóteo, para que não escandalize o coração daquele que está ouvindo a mensagem, porque você é filho de um grego. Então eu vou te circuncidar, porque a partir do momento da circuncisão, a lei diz que todo aquele que tem aliança com Deus vai passar pela circuncisão. Quando eles verem que ainda que você é filho de um grego, você fez uma aliança com Deus Altíssimo, ninguém vai questionar a tua raiz, mas vai saber a decisão que você fez dentro do seu coração. Olha que coisa linda. Deixe que da minha igreja cuido eu. Por isso a importância que eu dou. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: esse discursinho barato de que não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, isso é a maior furada que você pode cantar na sua vida. Eu cantei muito tempo: não importa o que vão pensar de mim. Peraí, importa sim. Por quê? Porque o que vão de pensar de você vai trazer um acesso no coração daquele que está gerando um pensamento para aquilo que você prega. Agora, se alguém pensar de você mal a ponto de não ouvir o que você tem para falar, como que você vai falar de Jesus para alguém? Você vai falar: cara, Jesus mudou a minha vida, cara, tem um caminho lindo para você, vão lá para a igreja, nossa, meu pastor é todo legalzão, todo lindão, vamos lá conhecer aquele lugar. Ele vai falar o quê? Para ser igual a você? A Bíblia diz que Onã, toda vez que ele tinha relações com a mulher dele, ele lançava sêmen em terra. Agora, a genealogia nos mostra que a partir de Onã e Tamar, é a linhagem que apontava para Cristo, centenas ou milhares de anos lá na frente. Quando Deus olha para Onã, e Onã lançando sêmen em terra, não dando descendência a Tamar, Deus mata Onã. Aí você fala: pastor, e o que tem a ver? O que tem a ver é que toda vez que você bloqueia Cristo nascer na vida de alguém, você é digno de morte. Toda vez que eu interrompo o processo de Deus construir a salvação na vida de alguém, eu sou digno de morte. Eu só não morro fulminado aqui porque as misericórdias e a graça do Senhor me alcançou. Então eu não posso bloquear a mensagem no coração de alguém. Pedro diz: se você vai na casa de alguém que não coma carne, não coma, para que não escandalize o coração daquela pessoa. Até o que não é pecado se torna pecado se alguém se escandalizar com as suas ações. Se não é para fazer, não faça, ainda que seja lícito. Mas se no coração daquele gerar um bloqueio, você está pecando, porque você está desconstruindo aquilo que você poderia construir no coração de alguém. Paulo está numa breve caminhada, agora junto com Timóteo. Agora Paulo, quando ele circuncida ou pratica a circuncisão em Timóteo, ele faz uma declaração de fé no mundo espiritual. Ele diz assim: Timóteo, você é filho de um grego. Agora, a partir da circuncisão, a aliança, o corte do seu prepúcio, você vai se tornar como nós. E eu assumo a paternidade sobre a tua vida. Abra comigo em João capítulo 5, verso 16. Vai abrindo aí, um pouquinho para trás.
João capítulo 5, o verso de número 16. Amém? O texto diz assim: meu pai trabalha, Jesus falando, acerca de uma confusão sobre o sábado. Meu pai trabalha até agora. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, em relação à cura, aquilo que ele podia fazer, os milagres. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Verso 18. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Verso 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que o pai fizer, o filho também faz. Porque o pai o quê? Ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Querido, detalhe, quando nós falamos de filhos, nós podemos apontar para os nossos filhos biológicos, nós podemos fazer uma conotação de família, nós podemos falar sobre aquilo que acontece dentro da nossa própria casa, sobre aqueles que estão debaixo da nossa tutela. Mas como eu disse sobre Paulo, eu quero fazer essa transição junto com você acerca do discurso de Jesus. Quando eu falo sobre filhos, eu posso falar sobre todo aquele que Deus coloca sob o meu cuidado. Por quê? Porque eu, como homem, como um sacerdote do Senhor, como um servo de Deus, eu preciso fazer com que Jesus nasça na vida de alguém. Quando eu faço isso, eu estou assumindo a paternidade de alguém. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração, como eu disse, uma geração de filhos órfãos de pais vivos. O que é isso? É uma geração onde os pais não assumem as suas paternidades, e esses filhos agora sem pais, não fisicamente, mas pais ligados emocionais, pais que não assumem a paternidade da sua própria casa, pais que não assumem o cuidado, a liderança, a direção da própria casa. E agora nós, como filhos de Deus, como servos do Altíssimo, nós assumimos a direção de uma geração. Qual é essa geração? A geração que parte de todo aquele que Deus acrescenta no nosso caminho. Todo aquele que Deus coloca ao lado da sua vida, você se assumiu a paternidade dessa pessoa. E existe uma responsabilidade sobre isso. Por que responsabilidade? Porque nós olhamos para Deus como um Deus e não olhamos para Deus como um pai. Por quê? Todo o relacionamento de pai e filho está baseado na cultura que você adquiriu ao longo da sua vida. Quem foi seu pai? E o medo de assimilar a paternidade que nós tivemos com a paternidade de Deus, bloqueia o nosso coração em assumir o nosso papel como filho de um grande pai. Por quê? Porque sempre quando nós olhamos para Deus como Deus, toda a justiça, toda a correção de Deus, ela é para nós imputado como justiça, como juízo. E às vezes a gente julga a vida de alguém que está passando por um momento difícil, e a gente fala o quê? É juiz de Deus.
é juiz de Deus, deixa Deus estar trabalhando na vida dele. Mas quando nós olhamos para Deus como um pai, nós não mais imputamos o juízo de Deus, mas nós olhamos para Deus e nós falamos: o pai corrige aquele que ama. Então não é mais juízo de Deus, agora é correção de um pai que ama, e todo pai que ama corrige o filho. Então a dificuldade de nós olharmos para Deus como um pai está ligado à paternidade da nossa geração. Nós olhamos para tudo aquilo que acontece ao redor da nossa vida, e você vai ver que o modelo de família hoje não tem nada a ver com o modelo de família que nós ouvimos falar de um passado não tão distante. Agora nós vivemos um modelo de família onde todo mundo está correndo para algum lugar. E como eu disse algumas vezes, a pandemia, ela trouxe alguns benefícios. E um deles, sabe qual foi? Obrigar eu e minha esposa a conviver. 2 estranhos agora foi obrigado a estar na mesma casa. Um filho desconhecido foi obrigado a estar na mesma casa de um pai que ele nem se lembrava quem era. Agora eu fui obrigado a ser o pai da minha família, eu fui obrigado a assumir o controle emocional da minha casa, quando na verdade dava 7 horas da manhã, a gente estava correndo cada um para um lado. A paternidade de uma geração foi destruída, e com ela a nossa relação com o nosso Pai que está nos céus. Por isso tanta dificuldade quando você fala sobre amor. Sabe por quê? Porque a nossa geração não sabe o que é ser amado. A gente sabe o que é? Conseguir os favores que nos beneficiam, conseguir tudo aquilo que a gente quer. Por quê? Por falta de assumir a responsabilidade, nós conquistamos o sim dos nossos pais. E os nossos pais tiveram dificuldade de nos tratar, porque o pai corrige aquele que ama, mas os nossos pais, muitos dos nossos, ainda a nossa geração, eu sou de 1984, estou quase fazendo a curva, alguns de vocês provaram do que é isso, provaram do que é o pai olhar, e só de olhar você construir toda uma mensagem em cima daquilo. Eu vou morrer em 5 minutos, se eu não sair daqui agora. Era ou não era? Eu não precisava falar. Foi difícil? Foi duro? Foi frio? Foi. Mas construía gerações e gerações que era muito bem definido. Mas muitas vezes faltava amor, pastor, e o amor é a ferramenta principal do relacionamento, sim. Mas o que nós fizemos com isso? Nós tentamos fazer tudo aquilo que os nossos pais não faziam, e a gente privou os nossos filhos da correção, a gente privou os nossos filhos do não, a gente privou os nossos filhos de pagar o preço que a gente pagava antes, a gente privou os nossos filhos, sabe do quê? Pai, eu quero dar uma voltinha de carro, vai, mas antes você vai limpar a casa, você vai lavar a louça e você vai lavar o carro para ver se eu posso deixar no final da tarde. E a gente fazia cheio de desejo no nosso coração, mas quando a gente saía sabendo que foi pago um alto preço para a gente conquistar aquilo que a gente conquistava. Agora o problema na nossa geração é que a gente tenta fazer para os nossos filhos aquilo que os nossos pais não faziam para nós, e a gente julgava a falta de amor, o excesso de correção como falta de amor. E aí eu não posso repetir o que meu pai fez comigo. Aí sabe o que eu faço? O filho está abusando já. Sabe quando o filho você está abusando, já passou do limite, cuidado. E a gente vai levando. Sabe por quê? A gente apanhava tanto que hoje a gente não consegue pôr a mão no nosso filho. A gente era tão privado das coisas que a gente não aceita o nosso filho passar necessidade. A gente era tão privado de tudo, os nossos pais excediam tanto. Gente, eu estou falando com algumas exceções, ok? Não estou generalizando, mas a maioria dos pais exerciam tanto excesso
que nós, como pais de uma próxima geração, a gente tenta não repetir, fazendo o quê? Totalmente contrário. E aí os nossos filhos começam a ter dificuldades de olhar para Deus como um pai. Por quê? Um Deus que fala não, não é meu pai. Um Deus que corrige não é meu pai. Um Deus que tem restrições não é meu pai. E a gente tem dificuldade. E o grande problema é que nós falamos para uma geração que nós estamos construindo. E essa geração que nós estamos construindo enfrentará um mundo muito pior do que aquele que nós vivemos. E nós não estamos preparando como se deve uma geração forte. Muitas vezes, querido, essa é uma palavra que exorta o teu coração, que tem que chacoalhar você, porque me mexe comigo todos os dias da minha vida. Nós precisamos formar uma geração forte, uma geração sustentada, firmada, uma geração que não titubia, nem para a direita nem para a esquerda, uma geração ensinada nos valores, no caráter de Deus, uma geração ensinada, baseada nas Escrituras, para que chegue o dia mau, eles não errem o caminho ou não desista daquilo que foi proposto. É por isso que muitas vezes você tem que ficar manipulando as pessoas, sabe por quê? Porque não tem firmeza. As pessoas não conseguem tomar decisões e as decisões não são tão firmes como era antigamente. Ninguém precisava assinar papel. Por quê? Porque a palavra valia. Quantos aqui já fizeram cardineta no açougue, na quitanda, né? A gente fazia e valia. Ninguém era doido de não pagar. Você fazia lá, eu comprei 10 filãozinhos, R$1. Era 10 centavos por pão. Meu Deus. Família grande era bom isso. 10 filão. Lá chamava Camargo, se eu não me engano, lá na Alvorada, quando a gente buscava. 10 pão, tá, e voltava todo feliz com a sacolinha. Marca aí pra mim. Como marca? Fala pra alguém marcar pra você e não deixa um talão de cheque, um cartão de crédito hoje. Não vale. Agora, caiam de costa. Nesse tempo aqui, sabe como que era um voto de confiança? Prepare os ouvidos, a mente emocional e a pureza dos seus olhares. Eu ia vender uma terra para alguém. Sabe como que era feito o voto? Delimitava o território, só que não fazia cerca. Eu estou parado aqui. Até onde minha vista alcançar é meu. Dali para lá é seu. Olha o voto como fazia. Eles usavam saiões, né? Um colocava a mão entre a virilha do outro, na genitália do outro, na virilha, e fazia voto. A partir de hoje aquela terra é minha. Ok, não precisava ninguém falar nada. Por quê? Porque falava-se do que tinha um modelo espiritual em cima disso. Qual? Eu estou fazendo um voto não só com você, mas para a próxima geração, que mesmo quando você morrer, a nossa palavra vale mais do que um papel assinado. Olha que interessante, é muito forte isso. E Paulo está falando o seguinte: e quando eu peguei Timóteo, eu saí, em cada cidade que nós passávamos, a gente ia fazendo o quê? Deixando a mensagem. Qual a mensagem? Ensinada pelos apóstolos, ensinada toda a doutrina, todo o conceito, toda a ética bíblica, tudo aquilo, toda a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. Nós passávamos de cidade em cidade, apregoando aquilo que era ensinado. Para quê? Para que toda a igreja que eles passassem se tornassem, como o texto diz, fortalecidas, e daí o crescimento. Agora, sabe qual é o grande problema? E talvez você já passou por isso na sua vida. O problema é que muitas vezes a gente tenta fazer entretenimento dentro da igreja para atrair as pessoas para cá. Só que todas as vezes que eu atraio alguém pelo entretenimento, eu tenho que fazer desse altar um picadeiro, porque quando acabar o circo as pessoas vão embora. Por isso que Paulo está falando: se eu não ensinar,
aquilo que muda a vida de alguém, o primeiro vento que passar, eles vão embora. Mas baseado naquilo que ele fazia, sabe o que acontecia? Todo lugar que ele passava estava firmado no Senhor, porque havia uma palavra dentro do coração, não era nenhuma festinha. Sabe o que acontece hoje? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que a gente faz? A igreja não faz no mês de junho, para não parecer que é o que na verdade é. A igreja faz no mês de julho uma festa, faz uma fogueira e chama de festa julina. Sabe por quê? Porque falta isso aqui no coração do povo. Aí a gente tenta fazer festinha para atrair a multidão. Só que quando acaba a festa, a igreja tem que virar um circo, porque o palhaço que está com o microfone aqui não ensinou a sã doutrina para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O discurso de Jesus é um só. Olha o que ele fala. Cara, que prazer ter você aqui, Cris. Deus abençoe vocês, viu? Muito bom mesmo. Meu coração se enche de alegria. Nós somos amigos há, sei lá, uns 20 anos, 15, 20, sei lá. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? O discurso de Jesus, quando eles pegam ele, Jesus acabou de operar um milagre. Aí eles falam: quem que é esse que está operando essas coisas no dia de sábado? Ele não respeita nem o sábado, e ainda ele fala que ele é filho de Deus. Ele está chamando de Deus de Pai. A religião, eles estão tomados pela religiosidade, o coração cauterizados na religião. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu não estou fazendo nada demais, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Eu não faço nada além do que o Pai faz, e se Ele é meu Pai, eu faço tudo o que o Pai faz. Agora aqui está um grande risco da responsabilidade minha e sua, para uma geração que Deus está colocando sob o nosso cuidado. Jesus está aqui em um breve discurso, ele está falando: meu Pai trabalha até agora, e o meu Pai faz tudo aquilo que Ele faz, e eu preciso ser aquilo que o meu Pai é. Quando eu falo isso, te gera temor ou alegria? Dá medo ou não? Às vezes quando eu faço alguma coisa errada, e a gente sabe quando a gente faz errado, eu dou uma olhada, quando eu vejo os meus filhos orando, o coração arrebenta. Sabe por quê? O teu discurso diante daquilo que você faz é insignificante. Quando você fala: não põe a mão aí, ele não põe porque ele te obedece, ele tem medo de apanhar. Mas no outro dia, se ele vê você com a mão lá, desconstruiu toda a paternidade que ele tinha a teu respeito. Porque meu pai faz e eu não posso fazer? Teve alguns momentos que nós fomos pegos, né, amor? Hoje que o Benício, a gente põe eles pro quarto, eles vão pro quarto 8h30 da noite, gente. Fica aí uma lição, viu? Não fica deixando teu filho até de madrugada acordar na sala, não, que você não tem nem intimidade com a tua esposa, né? Porque vai deitar na cama, já tá morto. Aí 8h30 eles já estão na cama. Independente se vai dormir ou não, quando é 9h30 eles já estão tudo capotado, né? E fica eu e a pastora Linda lá na sala assistindo uma série. Nós estamos assistindo This Is Us, vale a pena, viu, gente? E a gente fica lá. Aí o Benício grita: por que eu não posso ficar na sala? Por que não? Mas por que o senhor fica e eu não posso? Né? Olha o olhinho deles atentos. A consciência que eles têm daquilo que é proibitivo, e por que meu pai proíbe ou meu pai exige uma coisa que nem ele está fazendo. E aí eu disse para ele: filho, senta aqui comigo. Filho, deixa eu te falar uma coisa. O papai e a mamãe, nós somos adultos, nós precisamos do tempo nosso. Expliquei tudo para ele e ficou tudo certo. Mas aquilo trouxe um temor na nossa vida, a ponto da gente se questionar: será que tudo que a gente está fazendo está de acordo com aquilo que a gente fala? Como que será que nós estamos projetando essa geração? Como será que nós estamos guiando o nosso filho? Qual o caminho que nós estamos gerando os nossos filhos? Se a partir, não somente a partir daquilo que eu falo, mas a partir daquilo que eu faço, que é o que de fato ensina.
Qual que é a paternidade que eu estou exercendo sobre a vida dos meus filhos? Será que eu, como pai, estou gerando um filho forte, um filho que vai entender, que vai amar a Deus como eu amo? Será que eu estou fazendo aquilo que vai me justificar quando eu exercer uma cobrança sobre a vida dos meus filhos? Deixa eu falar aqui, é uma palavra muitas vezes que talvez vai gerar um peso no coração e gera no meu, sabe por quê? Porque teve dias que eu falei, o meu filho às vezes estava dormindo na casa da minha mãe, e eu falei, não tem problema não, deixa ele lá, dia de ceia, deixa ele lá hoje. Mas o meu filho já é batizado, o meu filho disse para mim que tinha consciência do que Jesus fez na vida dele. Peraí, mas eu estou desconstruindo o próprio discurso dele? Filho, não tem problema, ceia, mês que vem você toma. Sabe o que eu fiz de tarde? Saí correndo, fui buscar, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que o mundo vai exigir do meu filho um posicionamento que eu, como pai, tenho que ter ensinado ele dentro de casa. Não é a professora na rua, não é a tia da escola, não é a avó, não é ninguém que tem que ensinar meu filho. Sabe quem tem que ensinar teu filho? Quem construiu a arca? Não é só a tia da escolinha, é lindo, maravilhoso quando acabar a aula. Mas é você, mãe, você, pai. Sabe quem tem que ensinar com teu filho que não foi um teatrinho de Jesus na cruz? Uma vez a gente num churrasco, né, amor? Não sei se você vai lembrar disso. Um amigo nosso já estava quase um ano caminhando com a gente. E aí ele pegou e perguntou: mas eu achei que foi um teatro. Aquela hora eu assustei, o meu coração dilacerou. Como que ele está andando há um ano perto de mim e ele ainda tem dúvida daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele está achando que foi um teatro, uma encenação. Quem que eu sou eu diante de Deus, diante da responsabilidade que eu tenho sobre uma pessoa que está caminhando do meu lado? Qual que é a responsabilidade que eu tenho sobre a geração que está vindo? Qual que é a responsabilidade que eu tenho sobre as pessoas que Deus está colocando do meu lado? Como assim? Eu fiquei acabado com aquilo. Eu falei, não, meu irmão, pelo amor de Deus, volta aqui, deixa eu te explicar do jeito certo, porque eu vou ser cobrado disso. Jesus morreu sim, ressuscitou sim pela sua vida, não foi uma encenação. A nossa vida não é uma mentira, a obra da cruz não é uma mentira. E se você não acreditar de fato naquilo que Ele fez por você, por mim, nem a salvação você vai conseguir construir na sua vida, meu irmão. Sabe por que essa igreja não está cheia ainda? Porque nós não entendemos para que nós fomos chamados. Porque todo dia Deus vai colocar alguém para cruzar o teu caminho. Todo dia. Tem gente que vai cruzar o teu caminho hoje, que está pensando: ninguém me ama, ninguém me quer, não vale a pena viver mais. Tem gente que vai cruzar o teu caminho, sabe o que está pensando? A gente não sabe por quê? Porque o rosto estampa um sorriso, mas o coração, as verdades que dá dentro do coração, a gente não conhece. Somente o travesseiro, o Deus, Satanás, e ele vai saber o que passa de fato na vida dele. Tem muita gente querendo tirar a vida e está do nosso lado. Mas sabe o que a gente faz? Abre mão da responsabilidade por uma outra geração. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos por um minuto. Jesus. Teus filhos vão se apaixonar por Deus à medida que você é apaixonado. Teus filhos vão desejar estar aqui à medida que você deseja estar aqui. Teu papai e tua mãe, eles vão ter o discernimento de quem é Deus. Eles vão olhar para Deus da maneira que você olha. O
teu filho vai começar a olhar para Deus como um pai de fato, quando você olhar para Deus e falar: esse é meu pai. E ele vai se apaixonar por Deus. Nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos por essa geração, acreditando e profeticamente que eles vão desejar o altar do Senhor constantemente. Mas quando nós, como pais, escolhemos outros caminhos, muitas vezes ficar em casa, muitas vezes outras prioridades senão Deus, no coraçãozinho dele é uma semente que você está colocando. Querido, deixa eu te falar, não fica bravo comigo não, é uma palavra de amor. Olha para Deus não como um juízo, olha para Deus como um pai que fala com quem Ele ama. E essa palavra antes me pegou, antes de eu estar ministrando ao seu coração. Absorva isso e leve para a sua vida. Quando você coloca outras coisas como prioridade, a presença de Deus não vai ser prioridade para o teu filho. Quando você ama outras coisas acima de Deus, o teu filho vai se apaixonar por outras coisas. Mas quando você ama a presença de Deus mais do que tudo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Vou te dar um minutinho, vamos orar enquanto a pastora está cantando. Coloca a tua vida diante de Deus, a tua família, em nome de Jesus. Olhe para o alto, de onde vem o meu socorro. Olhe para ti e sei que cuidas de mim. Penso em desistir e me lembro de ti. Que se fez maldição em meu lugar pra eu estar aqui. Por isso adoro o teu nome, Jesus. Nos ensine, Deus. Fala conosco, Por Deus. isso eu amo Meu Pai. a ti mais do que a mim mesmo. Acalma o meu coração e me tira as incertezas. Me envolve com o teu amor, pra que eu não venha perecer. Acalma o meu coração e me fortaleça. Invade o meu interior e me enches com teu ser. Quero ser igual a ti. É isso aí. Igualzinho o Pai. Quero ser igual a ti. Aleluia. Querido, você que trouxe os seus alvos para 2022, segure ele na tua mão. Eu sei que alguns colocaram aqui dentro do nosso cesto. Eu vou pegar aqui na mão. Você que não trouxe, tem em mente aquilo que você espera para esse ano. Qual é a sua expectativa para esse ano? A Bíblia diz assim, que assim como imagina a minha alma, assim será. O que você espera para 2022?
O que você espera de Deus para esse ano? Quais são as suas expectativas, a sua esperança? Nós vamos orar em nome de Jesus, de forma profética, para tudo aquilo que você espera alcançar no Senhor. E o Senhor, em nome de Jesus, vai nos fortalecer, nos fazer perseverar, nos dar força para essa caminhada. E é crer contra a esperança. Muitas coisas vão ir contra aquilo que você deseja, mas o Senhor é capaz de te fazer saltar muralhas, saltar sobre os obstáculos da tua vida, para te fazer chegar lá, para te fazer como um filho. É assim, se o teu pai natural, sendo falho, você pedir um pão, ele não lhe daria uma pedra, que dirá o teu pai que está nos céus, que é perfeito, aleluia. Vamos orar. Você que tem os seus pedidos, os seus alvos aí, segure na tua mão forte. Pai amado, nós profetizamos, Senhor, Deus, essa carta, isso que está na nossa mão, Senhor, esses alvos para 2022, Senhor, Deus, são escritos proféticos do desejo que está no nosso coração, meu Pai amado. Deus, nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que nós sonhamos, nós idealizamos, nossos projetos, objetivos, claro, Senhor, aquilo que está no seu coração, Pai, está alinhado com o teu coração, Pai, seja, Senhor, efetivamente materializado como um milagre nas nossas mãos, Pai. Há muita gente aqui, Senhor, que tem o desejo de ver o filho servindo ao Senhor. Está escrito nesse papel. Deus, há muitos aqui, Senhor, que tem um desejo de ver o milagre da cura, Senhor, em alguém que ama ou na própria vida, Senhor, está escrito nesse papel. Pai, alguns aqui desejam ter sua casa própria. Deus, abre uma porta de emprego nesse ano, uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, a restauração no casamento, Deus, a restauração da família, Senhor, está escrito, Senhor, nesse papel em suas mãos, nesse papel, nesse cesto, Pai. Alguns daqueles que também não colocaram, mas que está no coração, o Senhor conhece o desejo do coração. Pai, nós declaramos e profetizamos, Senhor, que 2022 será um ano sobrenatural, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã. Será um ano da provisão do Senhor, um ano de alinhamento com os céus, Pai, onde a sua vontade vai prevalecer. Deus, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz, Pai, que se o Senhor se agradar de nós, o Senhor satisfaria os desejos do nosso coração. Pai, nós queremos profetizar em nome de Jesus a realização dos sonhos, a realização dos objetivos, os ideais, Senhor, os propósitos de vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Há muitos ministérios nascendo nesse ano, há muitas chamadas sendo ativadas nesse ano, Senhor. Há muitas pessoas, Senhor, sendo alcançadas, Senhor, nesse ano. Pai, por isso eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que no final desse ano, cada um aqui olhe para esse papel e veja que o Senhor concretizou cada um dos sonhos, dos propósitos, dos ideais, em nome de Jesus. Pai amado, e também nós oramos, Senhor, nesse culto, Deus, pelo mês de março, Deus, nós queremos profetizar, Senhor, Deus, para que seja um mês maravilhoso. Deus, como nós fizemos o propósito, Senhor, de cada um dos cultos, Senhor, orar profeticamente, Senhor, apontando para um mês. Pai, hoje nós oramos para o mês de março, Senhor. Que seja um mês abençoado, Senhor, um mês do livramento do Senhor, um mês de abundância, um mês de socorro do Senhor, um mês de provisão, Deus, um mês de saúde, um mês de portas abertas, um mês de restauração, um mês de avivamento, um mês da Tua presença, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que esse março vai ser diferente dos outros que nós passamos, Senhor, um março cheio de alegria, cheio do Senhor, Pai, que possamos mês a mês, dia após dia, sentir o Senhor, Pai, em nossas vidas constantemente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quem crê nisso?
Deixa eu falar uma coisa para você. As palavras que saem da sua boca têm poder, tá bom? Então quando você sair daqui, você já sai fazendo declarações de vitória na tua vida, na tua família. 2022 vai ser um ano sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai amado, obrigado por essa noite. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Que Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.